E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD, nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, vamos começar a semana por aqui. Tema de hoje, segundona, então a gente vai falar do seguinte: você vai mentalizar a pessoa amada e vamos ver o que as cartas nos dizem aqui referente ao momento de vocês. Então é um tema que dá bastante liberdade às cartas, né, para nos comunicarem de repente as mais diferentes situações aí que possam pertencer ao momento de vocês, tá? Então esse é o seu papel, mentaliza a pessoa amada. Vamos ver o que as cartas nos dizem. Vou abrir o baralho duas vezes, então estão aqui nossas duas pedrinhas para você escolher a sua. A primeira é uma ágata rosa e a segunda é a roxa. Então, duas ágatas aqui, né? Escolhe aí sua pedrinha. Aqui no alto você está vendo o saquinho das runas, que eu vou colocar uma runa também, tá? Pausa o vídeo se você precisar de um tempo maior para escolher sua pedra. Se for a sua primeira visita no canal, te convido a se inscrever. Fica aqui comigo no dia a dia. Eu estou sempre abrindo as cartas, passando mensagens. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, né, você passa a acompanhar aqui o meu trabalho, tá? Vamos nessa, galera. Vou começar a trabalhar então usando primeiro a ágata rosa. A roxa eu trago depois. Bora lá, baralho de Santa Sara. A gente tem ali uma imagenzinha de Santa Sara também, do lado da velhinha, trazendo espiritualidade para nós, que é sempre importante. Enquanto eu vou preparando aqui, não esquece também de deixar o like no vídeo, isso sempre ajuda o canal. O vídeo chega a mais pessoas, né? Com os likes. Subir um pouquinho para as cartas caberem aqui. Estou usando esse baralho de Santa Sara que tem cartas um pouco maiores, então a gente faz o devido ajuste aqui na mesa para tudo ficar aparecendo legal aqui. Bom, vamos lá. Temos aí suas cartas, que são o chicote, a árvore, os pássaros, que está aqui no alto. Deixa eu mostrar melhor essa imagem para vocês. A âncora, as nuvens e a lua, o cachorro, a carta dos peixes e a foice. Eu fui notando, né, enquanto eu colocava as cartas aqui, uma coisa entre você e ele, ou você e ela aí, meio de gato e rato, de repente sempre acabar saindo ali uma confusão, mas ao mesmo tempo um não quer deixar a companhia do outro, né? Um não quer se afastar do outro. Então é aquele negócio de sempre acabar rolando alguns altos e baixos ali, mas vocês estão sempre ali, né? Briga, faz as pazes, tá ali de novo, aí briga de novo, mas tá sempre ali. Então eu vi um pouquinho dessa característica aqui nas cartas para vocês, com o baralho traz, né? Falando sobre o momento, mas também indo além do momento, trazendo características da relação, né? Falando do que vocês têm para viver juntos. Então veio em primeiro lugar essa ideia para mim, tá? A primeira carta que foi lá do chicote, ela traz essa ideia, né? Então, falando mais propriamente do momento agora, é uma carta que vem colocar aí na mesma energia pesada para nós, né? O chicote sempre vai apontar para risco de desentendimentos, de confusão, de briga. Então saiba, essa vibração está aí. Então é uma fase entre vocês onde pode acabar acontecendo assim, tá tudo certo e de repente vocês se desentendem, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, interpreta errado e aí parece que vocês não estão falando a mesma língua. Então fica essa coisa, né, que às vezes acaba gerando uma briga e depois nenhum dos dois entende como a briga aconteceu. Essa carta do chicote aponta muito para esse tipo de risco, algumas vezes também as emoções ali à flor da pele, então o momento talvez que seja meio tenso para você, né? Ou para ele, para ela, ou para ambos, tá? A carta das nuvens aponta para isso, o que acaba de repente gerando o risco, né? De atitudes assim mais exasperadas. Então
eu diria que é o momento entre vocês para se conduzir com diplomacia, tá? Para que vocês saibam atravessar aí, se poupando de desentendimentos, de dissabores, vamos colocar essa palavra. E a vantagem de você participar de uma leitura de baralho cigano é que você está conhecendo as energias que participam aí do seu momento e você consegue se antecipar a isso, né? Então é como eu gosto de falar. O baralho não é só para ficar mostrando o futuro e a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem para ver se o que as cartas mostraram estava certo ou estava errado, né? A gente abre um panorama, a gente abre a energia aqui na mesa, né? E aí tomamos o conhecimento disso. Com base no conhecimento que nós tomamos, a gente pode, né, tomar decisões, fazer escolhas, apontar para os caminhos. Se tem uma energia complicada, então a gente está vendo que dá para se prevenir disso. Se é uma fase mais tensa, ok, vamos com cuidado, né? Medir as palavras, mais diplomacia, mais compreensão, mais empatia, tá? Isso ajuda a contornar problemas. Como eu falei, é coisa de gato e rato aí, de brigar e ficar junto. Não é nada que conduza a uma separação aí, certo? A carta da foice talvez fala para nós a respeito, talvez fale para nós a respeito da seguinte situação. Mais ou menos o exemplo que eu dei, uma briga que está com risco de acontecer e aí vocês acabam às vezes perdendo um dia. E isso é chato, né? Não vejo aqui nessas cartas nada sendo colocado efetivamente em risco entre vocês, tá? Do tipo, dar uma briga, a coisa ficar muito feia e vocês não se entenderem mais e isso passar por cima de sentimentos, né? Não acho que é o caso. De qualquer maneira, vamos supor, chega um fim de semana aí, ou sei lá, vocês estão pensando de se ver e aí se desentendem, poxa, perdeu, né? Perdeu a ocasião, por quê? Aí acabou o clima daquele dia, um não quer falar com o outro, é a foice que está trazendo mais ou menos essa ideia do que pode acontecer entre vocês. Então, tomar cuidado, né? Também sentiu que a barra começa a pesar, diplomacia. A gente tem a árvore e os pássaros indicando realmente um caminho de continuidade entre vocês. Nós temos uma característica aqui muito importante de relacionamento mesmo, junto com a cruz também e o cachorro, diga-se de passagem. Essas 4 cartas aqui estão apontando para uma energia realmente que fala sobre vocês estarem no caminho um do outro, tá? Então tem uma coisa de propósito aí, tem algo de um acrescentar ao outro e pode ser meio aquela situação de às vezes você até pensar, por que eu gosto dessa pessoa, né? Ela é diferente de mim, a gente briga toda hora e tal, mas tem alguma coisa que sempre me reaproxima dele ou dela. E pode ter certeza que com a outra pessoa é assim também em relação a você. Talvez vocês percebam em dados momentos mais diferenças do que semelhanças. E vocês ficam juntos e vocês estão aí, tá? Então pode ter uma coisa inclusive de intensidade, às vezes que rola muitas vezes. Às vezes que rola muitas vezes foi boa, né? Mas enfim, pode ter a seguinte situação também aí entre vocês. Vem aquela paixão, aquele tesão, aquela coisa toda e pum, né? Bomba. Aí a coisa, né, rola tudo de uma vez entre vocês, depois dá uma esfriada, depois vem de novo essa intensidade. A gente vê nessas cartas aqui também esse tipo de oscilação energética na maneira como as coisas tendem a acontecer a dois aqui, tá? E você pode me dizer nos comentários, referente a essa possibilidade que eu citei, de às vezes perceber mais diferenças do que semelhanças ou compatibilidades. Você tem essa sensação com ele ou com ela? E mesmo assim, você gosta e muitas vezes você não entende o próprio sentimento. O que é que te aproxima desta pessoa? O que é que te faz querer ficar com este alguém? Você experimenta isso? Me conta aí, porque as cartas deram essa pista. É claro que não vai bater para todo mundo, afinal é uma leitura coletiva aqui no YouTube, né? Mas eu acho que vai fazer sentido aí para alguns de vocês e eu gostaria de poder saber. Então, feedback nos comentários para mim, tá? Bom, a gente vê aqui nessa carta dos peixes um caminho de prosperidade realmente entre vocês, então, né, como algo que indica para situações positivas que valem a pena mesmo serem vividas. Então essa coisa às vezes de gato e rato, de ficar brigando e mesmo assim vocês estarem juntos, como eu falei, tem a ver com um propósito, né? Não é à toa que vocês se conhecem, que as coisas passaram a acontecer entre vocês, árvore, pássaros, âncora,
São cartas que apontam muito para duas pessoas que se firmam na vida, apesar de repente, dificuldades que possam existir, tá? O cachorro mostra uma situação aqui de um poder confiar no outro, tem uma coisa de companheirismo, no fim das contas, é sempre aquele alguém que está ali, né, para te ouvir, para te fazer uma companhia, então é com esta pessoa que você encontra esse caminho, tá? E existem sentimentos, admiração, um sabe ver as qualidades do outro, apesar das diferenças que também, né, devem acabar aparecendo bastante aí. Então, galera, as cartas pelo baralho cigano trouxeram essas informações aqui sobre você e ele ou sobre você e ela, né? Você mentalizou a pessoa amada e a gente pegou ideias aqui bem interessantes, talvez alguns pontos que foram de identificação para você. Você pode pensar realmente entre nós é assim. E às vezes fica um medo, será que vai acontecer uma briga e vai acabar com tudo? Será que a paciência vai chegar ao fim? Será que a gente vai se acertar, vai parar de brigar, vai ficar tudo bem? É esse alguém que realmente é a melhor pessoa para mim? Eu diria que sim, tá? Com essas cartas aqui. Mas há essa coisa de altos e baixos de fato entre vocês, de oscilações energéticas, né? De às vezes ficar tudo muito em paz ou às vezes vir uma briga muito intensa, pesada também, de repente. E a mesma coisa na questão da química, de cama, de paixão, de tesão, de tudo, que às vezes pode vir, né? Essa energia muito forte e vocês desejarem fazer as coisas e depois dar uma esfriada e aí você fica, nossa, é estranho e tal. Pois é, entre vocês eu vejo esse tipo de padrão aí mais ou menos funcionando. Questão de vocês juntos identificarem um ponto de equilíbrio. Eu acho que é a situação aqui que fica como o desafio entre vocês, tá? Vou colocar uma runa. Vamos ver o que mais a gente tem para falar. Olha o barulhinho aí, as runas no saquinho. Vem para vocês a runa Dagas, que vai falar sobre a luz que chega depois da escuridão, como o amanhecer. Então, isso fala muito sobre o momento entre vocês, com chance de recomeço, com chance de se fazer as pazes caso vocês tenham brigado, mais compreensão, um momento onde está mais fácil, de repente, de um poder entender o outro, para vocês se colocarem juntos, né, de uma maneira mais consistente. Então, essa runa aponta para essa informação aí, referente ao momento de vocês, tá? Muito legal, então, a runa que apareceu, trazendo um complemento para a leitura do baralho cigano. E agora eu vou pegar um cartãozinho ali do baú para te passar mais palavras para o seu dia. Vamos ver o que vem daqui. E aí você sabe que eu sempre tiro um pouquinho da luz da tela para facilitar a sua visualização aqui do cartãozinho comigo. Um novo caminho apresenta-se, a mudança é necessária, enfrente-a com firmeza, determinação e sem hesitação. Então, um convite a mudanças, né? Portanto, aproveite, observe os sinais da vida, né? Entenda o que a vida te sinaliza agora e enxergue novos caminhos, proponha-se a mudança, né? Peito aberto para o que a vida está te entregando a partir de agora. Enfrentar as situações, né? Tenha determinação, não hesite para dar novos passos, beleza? É o que vem para você na mensagenzinha aqui, que no meu entendimento não teve tanto relação com o que nós tratamos no tema. Eu sempre falo, né? O que vem do baú pode se enquadrar ao tema ou não. E quando se enquadra, eu faço a conexão. Aqui eu senti que essa mensagem foi para algum outro assunto aí para você. Intuitivamente é o que veio para mim, na maneira de te comunicar o que surgiu nesse cartãozinho aqui do baú, tá? E assim eu terminei a sua leitura de hoje. Vou deixar aqui num cardzinho o vídeo de ontem do canal Reino Cigano, que foi sobre o que você pode esperar dele ou dela esta semana, tá? Vai passar aqui no alto, canto superior direito. Então, se você tiver um tempinho a mais, vai lá assistir, aproveita e se inscreve também no meu outro canal, Reino Cigano. Sai vídeo lá mais tarde, beleza? Muito bem. Bora reorganizar aqui nossas cartas, então. Voltando a runa pro saquinho também. E agora a gente troca a pedrinha. Vem a ágata roxa. Vamos nessa. Ágata roxa.
você que está junto comigo aqui nessa segunda opção de hoje da mesa. Deixa eu limpar um pouco esse visual aqui de cima. Pronto, aí fica visível só a pedrinha da vez. Vamos nessa. Vamos ver o que as cartas nos trazem aqui sobre você, ele ou você e ela. Suas cartas, então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para a gente começar a conversar. Nós temos aí para você a árvore, a torre, carta dos caminhos, o livro, a lua, a chave, as flores, a carta e o urso. Bom, vou começar por aqui. É um momento aí entre vocês de escolhas, de se tomar decisões, mas pensar bem, ponderar antes de escolher qualquer caminho, tá? A carta da torre convida a reflexão para prezar aqui pela continuidade, pela prosperidade, pela manutenção das coisas entre vocês, tá? Então, talvez a vida esteja exigindo agora, né, da sua parte ou da parte da outra pessoa, né, uma tomada de decisão, algum tipo de mudança que se apresenta, né? E é preciso olhar para isso com cuidado, com carinho e com calma, tá? Então, talvez você precise tomar uma decisão, talvez a outra pessoa, né? De qualquer modo, essa situação aqui envolve o que vocês têm para viver juntos, tá? Diz respeito a uma estrutura afetiva, a uma energia aqui de progresso, de continuidade. A gente vê caminhos que estão apontando também para coisas boas entre vocês. É uma fase interessante, é uma fase positiva, tá? Porque aqui nós temos sentimentos que estão fluindo, nós temos reciprocidade, uma fase de reciprocidade, isso é importante falar, né? Porque às vezes é assim, uma pessoa gosta da outra, mas cada um está no seu próprio momento, né? E há os desencontros da vida. De repente você está numa fase de mais entrega, a outra pessoa está numa fase de mais recolhimento. Ou o contrário, né? Você mais na sua e a outra pessoa querendo e tal, e as coisas não casam, né? Aqui a gente tem um momento agora onde as coisas casam entre vocês, reciprocidade, tá? A carta da lua aponta para isso, para entrega afetiva, para fluidez aqui dos sentimentos e isso, né, mostrando aqui resultados positivos com a chave. Então, a gente vê de repente dilemas entre vocês aqui, como eu falei, pode ser o momento de se fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Caso essa situação não esteja presente, vai acabar surgindo, tá? Pode acabar surgindo uma encruzilhada aí pela frente. Pensar com calma, eu diria que uma decisão em conjunto, duas cabeças pensando melhor do que uma, isso tem a ver com o futuro de vocês, tá? E aponta para coisas boas essa situação aqui. Vai gerar um aprendizado que vale a pena, tá? A carta dos livros mostra isso, uma troca de experiências muito válida aqui, porque a reciprocidade, os sentimentos estão no ar aí, e isso está trazendo oportunidades entre vocês. Então, uma fase de oportunidades, como eu falei, de as coisas casarem agora, né? De reciprocidade, de vocês estarem numa sintonia onde ambos vão buscar a mesma direção para viver, tá? A carta da chave ainda vai apontar para qualquer outro tipo de problema que vocês precisem resolver juntos, trazendo solução. Então, é muito favorável essa carta aqui para a sua relação ou para a sua situação com ele ou com ela, vindo na mesa. Se é aquela coisa de, por exemplo, nada estar rolando aí, então, como eu já falei, é uma fase de oportunidades. A chave aponta inclusive para iniciativas, para atitudes aí que também se apresentam agora, certo? Falamos de sentimentos que estão na lua, estão nas flores também. Então, a gente tem uma energia aqui importante de
troca afetiva agora, realmente, de expressão dos sentimentos, de vocês terem mais essa questão do espaço um com o outro para poder se abrir, para ficar mais à vontade, para falar das coisas, né? Para viver situações juntos. Nós temos isso. E um momento de leveza, de tranquilidade aqui com as flores, né? Que é uma carta que sempre traz uma energia muito positiva, de bem-estar, de felicidade, né? Então isso está no caminho de vocês também, essa vibração aqui das flores, da felicidade a dois, né? Muito interessante. Energia de comunicação com a carta da carta, então combina muito com o que a gente está falando sobre esse momento entre vocês de sintonia, de reciprocidade, de oportunidades, de mais expressão dos sentimentos, tá? Eu acho que o baralho está apontando aqui com essas cartas para uma situação onde um se coloca mais ao lado do outro nesse momento. Um percebe mais o que significa a companhia do outro. Se para você isso já é muito claro e você de repente anda convivendo com a sensação de que para outra pessoa não é assim, você nem mesmo sabe se pode ser correspondida ou correspondido, então a gente está falando exatamente desse significado agora ficando mais claro, né? Dessa ficha caindo de repente para outra pessoa, né? E alguém que se coloca mais ao seu lado, tá? A carta do urso aqui traz um aspecto nesse contexto aí geral de leitura que a gente está fazendo para você, de não querer perder, né? O aspecto da posse. Então, isso daqui de repente traz manifestação até mesmo de ciúmes, que podem ser suas também, né? Suas manifestações de ciúmes, os seus ciúmes aqui, ou da outra pessoa, ou de ambos, né? Porque é uma fase que eu vejo aqui de muita parceria entre vocês, tá? Apesar de não ter surgido, por exemplo, carta da aliança, que vai ter com palavra-chave até, né? Essa questão. Mas com o que nós vimos aqui, e nessa vibe de reciprocidade, de mais sintonia entre vocês, então a gente tem que é um momento de mais parceria, de um estar mais ao lado do outro, então naturalmente há uma tendência de um querer cuidar mais do outro também. E às vezes se exagera na dose, né, desse cuidado, pode virar um pouco de ciúme, de possessividade, se é que isso já não acontece, né? Mas isso está sendo mostrado aqui. De qualquer maneira, eu acho que se encaixa como um temperinho legal aqui entre vocês, né? Porque é aquela ideia de não querer perder e fazer coisas, né, para justificarem o que vai valer a pena para se viver a dois. Então, nós temos essa ideia geral, né? E só quero reforçar, a carta da árvore aponta para uma energia de progresso, de continuidade, de sequência, tá mostrando aqui uma base firme entre vocês, né? São raízes para algo poder crescer e gerar frutos. Então, foi a primeira carta colocada na mesa. A gente tem, então, a situação entre vocês apontando para isso, tá? Para um entendimento a dois, para um realmente conseguir se ver mais ao lado do outro, né? E ficando mais à vontade para se expressar, temos sentimentos, enfim, certo? E duas cabeças pensando melhor do que uma também para as escolhas da vida que estão surgindo aí para vocês, né, pegarem a mesma direção, tá legal? Então tudo isso tá falando sobre o momento de vocês, um bom momento, uma boa fase. Então essa abertura de cartas aqui te trouxe, né, uma energia que vem falar sobre chances que de repente não estavam acontecendo e aparecem agora entre você e ele ou você e ela, tá? Vou colocar uma runa ainda para a gente ver o que mais dá para somar de informação às cartas. Olha o barulhinho aí. Runa que vem para você, runa Berkano. Então, essa é uma runa de fertilidade, é uma runa que tem uma energia de nutrição, de as coisas serem nutridas, alimentadas, exatamente para poderem crescer, como essa árvore, tá? Então, em outras palavras, um momento fértil entre vocês, combinando perfeitamente, portanto, a runa com o que eu estava passando pelo baralho cigano, sobre uma fase de oportunidades, de um se colocar mais ao lado do outro, de um perceber mais o que significa estar na companhia do outro. É um momento fértil de vocês nutrirem, alimentarem o sentimento, né? E isso a gente vê como algo muito recíproco aqui a partir de agora, então, entre vocês. E a runa casou muito bem aqui
com as cartas, certo, gente? Então, essa foi a sua leitura aqui com o baralho cigano, com as runas. Vou pegar um cartãozinho também para trazer mais palavras aqui para o seu dia. Vamos ver se o que vem do baú vai se encaixar ou não com o tema, se serão mais ideias sobre o que eu estava te respondendo ou alguma outra situação que também vai valer a pena para você. Deixa eu subir um pouquinho a luz, como eu sempre faço, para facilitar a sua visualização aqui comigo. Olha só, então vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Uma nova fase da vida está se abrindo com muitas oportunidades e mudanças. Então é uma nova fase. Esse cartãozinho aqui, para mim, ele bate para você com o tema, mostrando exatamente uma nova fase, uma maré positiva que está rolando aqui na sua questão afetiva, né? Oportunidades e mudanças, e ao mesmo tempo esse cartãozinho pede para você de repente rever valores, né? Se reciclar, redescobrir o mundo e a si mesmo. O que tá legal em você para ser mantido, beleza? E o que não tá e que precisa sair. Hora de você identificar isso para você se redescobrir, entender, né? O que você quer, o que te faz feliz nesse momento. Você está feliz da forma como você vive, com o que você faz, com o seu trabalho, com a sua rotina, ou está precisando de mudanças, né? O que está nas suas mãos mudar agora? Então comece a se olhar um pouco mais nesse sentido, para você se redescobrir. De repente tem mais aí. Isso é autoconhecimento, e autoconhecimento é uma coisa que a gente pratica a vida toda, né, gente? Não tem como fugir, né? A gente não vai se conhecer por completo. Então é um trabalho constante, tá? Do qual a gente não pode para o qual a gente não pode virar as costas, não, certo? Porque a gente sempre vai ter uma chance maior de se manter no caminho da felicidade, né? Se a gente está ali nos visitando, nos conhecendo, né? Nos redescobrindo. E é exatamente o convite que é feito para você aqui, tá? E a questão de uma nova fase com oportunidades vem muito dentro do que o baralho cigano apresentou a nós aqui, considerando o tema, né, respondido hoje para você, assim como a runa também, que foi um acréscimo aqui, teve uma contribuição, né, muito importante, somando ideias às cartas. E assim eu termino a sua leitura de hoje. Deixa o seu like se você gostou, caso você ainda não tenha deixado o like. Lembra que é importante para o canal, né? O vídeo chega a mais pessoas, vem mais gente aqui receber o mesmo tipo de ajuda que você sempre recebe, né, diariamente comigo. Use os comentários, vamos conversar. Vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês, ver os feedbacks. E na tela final vai passar cardzinho aqui do vídeo de ontem do canal Reino Cigano, sobre o que você pode esperar dele ou dela esta semana, né? Você pode clicar se tiver um tempinho a mais, assiste. Se você ainda não se inscreveu no Reino Cigano, meu outro canal, fica o meu convite para você fazer isso também. Sai vídeo mais tarde lá, tá? Então, valeu, galera. Muito obrigado pela presença, um abraço e até mais tarde no Reino Cigano para quem está me esperando por lá também. Para quem fica aqui só no BCD, amanhã estou de volta. Um abraço e até lá.